Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula para os alunos do quinto ano. Essa é a nossa aula de número 3, certo, pessoal? Ontem foi feriado, dia 21 de abril, né? Se nós observarmos aqui no nosso calendário, olha só, 21 de abril, Tiradentes, né? O que é Tiradentes? Quem foi Tiradentes, né? É considerado um dos heróis nacionais, heróis da Inconfidência Mineira, que é um dos movimentos que são historicamente importantes dentro do nosso país. E hoje, dia 22 de abril, também nós observamos que está em destaque aí no calendário. Por que será que está em destaque? Está em destaque porque aqui no calendário está escrito Descobrimento do Brasil, mas o correto dizer é chegada dos portugueses, dos primeiros portugueses ao Brasil, né? Porque se nós estudarmos a história do Brasil realmente, nós vamos perceber que o nosso país já haviam habitantes aqui quando os portugueses chegaram. E antes mesmo dos portugueses chegarem, se nós estudarmos direitinho, a gente vai perceber que tiveram outras pessoas, outros povos que vieram também conhecer um pouquinho do nosso país. Então, fica a dica aí para vocês estudarem um pouquinho mais, certo? Hoje é quinta-feira, ontem foi feriado, então ontem nós não tivemos a nossa videoaula, então hoje é dia 22/4/2021 e vamos realizar atividades de língua portuguesa, certo? Então pega o seu material impresso, estaremos trabalhando as páginas 5, 6 e 7, são atividades de língua portuguesa, certo? Esta é a atividade que vamos começar a trabalhar hoje. Então, aí no seu material impresso, olha só, está esse pedacinho aqui, ó, tá lá na sua página 5, certo? E aí depois começa o texto. Vamos lá? Leia este texto de divulgação científica. Então, nós vamos continuar trabalhando o gênero texto de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? É um texto que ele traz informações sobre pesquisas e descobertas da ciência, certo? O texto de hoje ele é bem bacana porque ele vai falar sobre os cães. E o título desse texto é Estudo revela que os cães usam a memória para encontrar um osso escondido. Como assim, professora? Olha que interessante. Vocês sabiam que os cães, eles têm memória? Como assim, professora? Então nós vamos estar estudando, lendo esse texto para descobrirmos como que os pesquisadores descobriram isso, certo? Como o faro dos cães é poderoso, costumamos pensar que eles usam o olfato para tudo. Mas um novo estudo revelou que os cachorros usam mais a memória do que o faro para encontrar os petiscos escondidos. Olha que interessante. Eles usam muito mais a memória do que, ó, o olfato. Pesquisadores dos Estados Unidos analisaram o resultado de um jogo feito com 500 cães ao redor do mundo. Então, olha só, o estudo que eles realizaram não foi apenas nos Estados Unidos, certo? Foi feito com 500 cães em vários países do mundo. Cada cachorro via o seu tutor posicionar 2 copos de cabeça para baixo na sua frente. Então, esse é o experimento que eles fizeram, como está aqui, ó, na imagem, né? Então, o tutor, aquele que estava realizando o estudo, colocava 2 copinhos aqui na frente do cachorrinho. Em seguida, a pessoa colocava um petisco embaixo de um dos copos. Então, os olhos do cão eram abertos e o tutor mudava o petisco de lugar. Se o cachorro utilizasse o olfato, acertaria em qual copo estava a comida. Entretanto, a maioria errou, porque utilizou a sua memória para lembrar onde o seu tutor havia colocado o petisco. Evan McLean,
que liderou o estudo, garante que os cães usam grande variedade de sentidos para solucionar problemas, e não apenas o olfato. Olha só, a maioria das pessoas acreditam que os cães eles utilizam mais o olfato para resolver problemas, para encontrar seu alimento ou seu dono, quando na realidade a grande maioria deles utilizam a memória. Mais um. Alguns cães têm boa memória, enquanto outros se saem melhor seguindo as orientações de seus tutores ou se comunicando. Então, dependendo da espécie do animal, ou ele vai utilizar mais a memória, ou ele vai utilizar outras habilidades, certo? O pesquisador Brian Harry afirma que não devemos subestimar a inteligência dos cachorros. Então, vamos ver o que o Brian falou? A maioria das pessoas pensam na inteligência como um copo que está mais vazio ou mais cheio, mas a inteligência é mais como um sorvete. Todos têm sabores diferentes. Ser bom em uma coisa não significa que você vai ser bom em tudo. Olha que texto bacana. Muito interessante, né? Esse texto, ó, se vocês quiserem pesquisar, ele está aqui, ó, é só vocês digitarem lá na barra de endereços na internet, ó, portaldodog.com.br, e aí, ó, estudo revela que os cães usam a memória para encontrar um osso escondido. E aí vocês vão ver o texto completinho, certo? Muito interessante esse texto, né? E aí vem a primeira pergunta sobre o texto. Qual é o objetivo do texto? Ou seja, para que esse texto foi escrito, pessoal? Lembrando que esse texto é do gênero, ó, texto de divulgação científica, que traz informações sobre pesquisas e descobertas das ciências. Então, qual é o objetivo deste texto, pessoal? Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para informar as pessoas sobre a pesquisa que foi feita com os cães, certo? E essa pesquisa, ela foi importante para mostrar que os cães utilizam muito mais a memória do que o olfato. Questão de número 2. Qual palavra poderá ser usada para substituir o termo estudo do título do texto? Né? Então, lá no título do texto está escrito assim: estudo revela que os cães usam a memória para encontrar um osso escondido. Se eu tirasse a palavra estudo, eu poderia substituir por qual dessas palavras? Letra A, crença. Letra B, pesquisa. Letra C, reportagem. É uma reportagem, pessoal? Eu acho que não. Letra D, hábito. E letra E, dinâmico. Então, qual dessas palavras, né, que eu posso substituir pela palavra estudo, que significa a mesma coisa, que é um sinônimo? Qual dessas? Crença, pesquisa, reportagem, hábito ou dinâmico? Assinalem aí a resposta certa, tem apenas uma resposta certa. Questão de número 3. Ligue as informações da coluna A com as respostas da coluna B, de acordo com o texto. Então, aqui nós vamos seguir, olha só, a ordem das questões, porque elas apresentam também a ordem do texto. Então, na coluna A, eu tenho as questões, e na coluna B, eu tenho as respostas. Por exemplo, a primeira pergunta: onde foi feita a pesquisa? Quem aí sabe? Quem se lembra? Liga lá, em vários lugares do mundo, tá? Então, essa pesquisa ocorreu em vários lugares do mundo. Quem realizou a pesquisa, pessoal? Os pesquisadores dos Estados Unidos, mas aconteceu em vários países. Com quem foi feita a pesquisa? Já no comecinho do texto já fala, ó, que no segundo parágrafo que foi feita a pesquisa com 500 cães. O que foi investigado, pessoal? O que eles investigaram durante essa pesquisa?
como os cães utilizam a memória. E a que conclusão os pesquisadores chegaram? Ou seja, no final da pesquisa, o que os pesquisadores descobriram? Então, vocês vão ligar cada pergunta à sua resposta correta, certo? A professora só fez a primeira para que vocês façam aí na sua casa. Então, pode pausar o seu vídeo, pode responder a questão e depois você continua assistindo a aula, certo? Número 4. Qual é a crença popular a respeito dos cães mencionados no primeiro parágrafo? Crença popular é uma coisa que a maioria das pessoas acreditam. Então, aí no primeiro parágrafo do texto, fala de uma coisa, olha só, que a maioria das pessoas acreditam. Vamos ver? Costumamos pensar que eles usam o olfato para tudo. Então, olha só, qual é a crença popular a respeito dos cães que tem aqui no texto? Que a maior parte das pessoas acreditam que os cães usam o olfato para tudo, para resolver todos os problemas, quando isso não é verdade. Questão 5. A pesquisa confirma ou desmente essa crença popular? Explique. Então, aí na pesquisa, está falando, na pesquisa que foi feita, que realmente os cães usam o olfato para tudo, ou está falando o contrário, pessoal? Olha só, está falando que mais um novo estudo revelou que os cachorros usam mais a memória do que o faro para encontrar os petiscos escondidos, certo? Então, essa pesquisa, ela está confirmando a crença que aparece aqui no primeiro parágrafo, sim ou não? Não, né, pessoal? Ela está mostrando que, ao invés de usar tanto o faro como se espera, eles utilizam muito mais a memória para encontrar os petiscos, que é a questão número 5, certo? Vocês podem copiar o que está sublinhado aqui também na questão 5. Questão 6. Sublinhe no texto o método utilizado pelos pesquisadores para investigar a inteligência dos cães. Então, o que os pesquisadores fizeram? Qual foi o método que eles usaram para identificar, para investigar, olha só, investigar a inteligência dos cães? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Olha só, observar ó, a primeira parte do texto, a segunda parte do texto. Aonde é que nós podemos observar qual que foi o método que foi utilizado pelos pesquisadores? Olha só, cada cachorro via o seu tutor posicionar 2 copos de cabeça para baixo na sua frente. Em seguida, a pessoa colocava um petisco embaixo de um dos copos. Então, os olhos do cão eram cobertos e o tutor mudava o petisco de lugar. Então, este foi o método que os pesquisadores utilizaram, olha só, para descobrir o quanto os cães utilizam a memória, certo? Então, vocês vão registrar aí no seu material, olha só, este parágrafo. Sublinhe no seu texto. Aliás, no material pede apenas para vocês sublinharem, então não precisa copiar, certo? E aqui na última questão. No texto, a palavra tutor se refere à pessoa que cuida dos cães ou ao pesquisador que realiza o teste com os cães. Então, presta bastante atenção no texto para responder essa questão, certo? Ela é muito fácil, mas se você não prestar atenção, você pode errar a questão, ok? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam realizando todas as atividades e não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, certo, pessoal? Até amanhã, nossa última aula da semana. Tchau, tchau, pessoal!